os encontros promovidos pelo grupo que a professora coordena, eu imagino que essa resposta já esteja entre as reflexões, mas quais outras reflexões a gente consegue tirar do grupo que possam gerar um impacto tanto na comunidade acadêmica, da própria Unicamp, quanto na sociedade em geral? Eu imagino que essa estrutura do discurso que a senhora comentou na última resposta já esteja entre as reflexões, mas que outras reflexões a gente consegue, que o grupo tem debatido, que a gente consegue levar não só para a comunidade acadêmica, mas na comunidade em geral, que gere impactos? Olha, a gente tem tido, vou falar a partir dos resultados, né? Acho mais fácil para mim. A gente tem tido, em outras fases do grupo de teoria da filologia, diversas atividades relacionadas, por exemplo, à arqueologia do período arcaico grego. Então, francamente, eu me surpreendi com a quantidade de inscritos, quantidade de pessoas fora da universidade, inclusive, interessadas em assistir a palestras sobre Alexandre o Grande, sobre a questão da ecologia na antiguidade e da ecologia da arqueologia também, né? Porque a arqueologia, se não se toma cuidado, pode também provocar problemas ecológicos, né? Mas ela também pode ser usada para recuperar técnicas empregadas pelos antigos para prevenir problemas ecológicos, ou mesmo para compreender que atividades econômicas à época geraram problemas ecológicos, né? Então a gente pode... Então esses assuntos têm despertado um interesse muito grande. Nós tivemos num congresso promovido também promovido pela Sociedade Brasileira dos Estudos Clássicos, da qual eu era presidente, mas que teve bastante apoio do Centro de Teoria da Filologia aqui na Unicamp, porque foi realizado aqui na Unicamp, e do Centro de Estudos Clássicos. Nós tivemos, por exemplo, uma palestra sobre o uso da filologia antiga nas decisões atuais, de que modo a filologia antiga pode ser aplicada nas decisões atuais sobre atitudes pessoais e políticas acerca do meio ambiente. Então, de que modo os métodos da filologia antiga podem ser aplicados podem ser aplicados para também resolução de conflitos em ambiente escolar na Colômbia, né? Nós temos conhecimento de um projeto sobre isso, que foi também objeto de conferência aqui na série Filologia e Interciências. Então, muitas pessoas, professores de escola pública, também se interessaram em participar. Nós tivemos um ciclo de conferências ministrados por um dos maiores filólogos do mundo, que é o professor David Constant, que foi cientista visitante aqui no IDEA. Ele deu uma série de 8 conferências sobre vingança, retaliação e reconciliação, que tangenciou muitas áreas, né? Desde que tratou do modo como esses assuntos eram abordados na tragédia antiga, do modo como eles são abordados na psicanálise, na psiquiatria, na diplomacia, e a gente teve exemplos de como a questão da vingança era conceituada na antiguidade, desde Aristóteles, passando pela retórica, pela poética, nos textos literários antigos, nos textos literários modernos, nos textos diplomáticos e entrevistas de pessoas que viveram a guerra, como é que esses conceitos vão variando. Viveram a guerra civil na África, nos discursos, nas falas de pessoas que sofreram de problemas psíquicos derivados de violência sexual, por exemplo,
Como é que fica o conceito de vingança, de reconciliação, de retaliação na fala dessas pessoas, né? Então esse professor dialogou com grandes nomes, inclusive de Harvard, né? Da USP, da Unicamp, que trabalham esses temas nas mais diversas áreas, né? Na área do direito também, né? Então, a sociedade... Eu confesso a você que toda vez eu me surpreendo, eu sei que é plausível que haja esse interesse, mas toda vez eu me surpreendo com a quantidade de pessoas que realmente se interessam e que têm carência de uma informação de qualidade sobre esse assunto, né? Uma qualidade que é proporcionada pela possibilidade que temos de pesquisar profundamente sobre esse assunto. E esse tipo de pesquisa não é exclusivo da universidade pública, mas ele é favorecido por um ambiente de universidade pública que tenha, que promova a interdisciplinaridade. A gente sabe que há universidades privadas também muito importantes e interessantes, mas que ficam mais restritas até, porque tem outra maneira de serem subsidiadas, né? Então, aqui na Unicamp, a gente tem essa possibilidade de usar do tempo e dos recursos para promover informação de qualidade, pesquisa de qualidade e gerar informação de qualidade, né? Sempre dentro dos parâmetros epistemológicos, né? Não é uma verdade, nunca é uma verdade absoluta, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é as pessoas terem ciência de que a gente está cuidando dos limites desse conhecimento. A gente consegue esse conhecimento por meio deste método, ele gera tal efeito. Se houvesse um outro método, pode ser que houvesse uma resposta diferente. As pessoas têm que saber disso. Mas nós estamos limitados e favorecidos por esses métodos de pesquisa, né? E é o respeito a esses bastidores da ciência que eu acho que traz a confiabilidade. Então nós tivemos muitas pessoas interessadas nas palestras do David Constant, no Brasil e no mundo, né? Ele apresentou em inglês essas palestras, estão disponíveis no site do IDEA em vídeo. Nós tivemos muito interesse sobre a filologia e psique, muitos psicanalistas, né? Nós vamos ter psicanalistas, estudiosos da psicologia analítica de Jung, de Freud, da psicanálise de Freud, de Lacan, pessoas leigas em psicanálise e psicologia como eu, né? Também são muito interessadas em ver como é que a filologia clássica lida com o mito de Antígona, por exemplo, e como é que a psicanálise atual lida com o mito de Antígona, se há ou não um diálogo entre essas áreas. Então, tanto as pessoas das áreas específicas como o público geral têm manifestado interesse, né? Qual é a relação de Freud com a antiguidade? Né? Como é que ele lidou com a antiguidade ao formular o mito o complexo de Édipo, né? Isso interessa a todos nós, né? Que pacientes também, né? De psicanálise ou de outras terapias. Isso interessa saber como é que isso foi construído por Freud, quais os limites e qual é a relação dele com a antiguidade. Também foi objeto de um colóquio. Agora o Jung, né? A gente vai ter essa exposição na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp sobre a antiguidade de Jung, né? Promovido uma exposição que tem curadoria da Fabiana Lopes da Silveira, que é uma das participantes do grupo. Então acho que deve interessar também. Ela tenta ver o Jung não como um místico, que foi uma ideia muito estereotipada do Jung, né? Mesmo entre os psicanalistas, há quem tenha muita restrição. Ela tentou mostrar um modo como ele também trabalhou com a ciência filológica, uma das vertentes da ciência filológica da época. Então, acho que isso também é algo que desperta o interesse. Esse é um dos eixos do nosso grupo de teoria da filologia. Um outro eixo é justamente a questão da tradução filológica, é isso que vamos abordar numa série de encontros neste semestre, né? Quais são os pressupostos da tradução que se faz hoje
em filologia, o modo como a filologia trata a tradução. Isso nem sempre foi considerado, né? A filologia alemã julgava por muito tempo que tradução é coisa de aluno de ginásio que estudava, porque filólogo lia no original, né? Hoje em dia isso tem mudado, mas como a gente pode pensar, então, teorias da tradução aplicadas na prática filológica, quais os limites, o que ainda há por se formular, né? Então, acho que isso interessa tradutores, editores, leitores, né, das obras antigas traduzidas nas línguas modernas, né? Um outro campo que eu acho que deve ser de interesse da sociedade em geral, não só é a relação entre filologia e direito, é um outro eixo que vai direcionar nossos estudos, nossas pesquisas. Nesse campo, há tanto questões relacionadas ao método filológico e o procedimento jurídico. Isso já foi apontado pelo Jean-Baptiste Comte, que a origem da filologia moderna é reputada a Lourenço Valla. A filologia moderna em Lourenço Valla, ela tem uma relação com uma demonstração jurídica, né? O procedimento jurídico baseado em evidências, né? Então, a discussão sobre o que é evidência filológica e filosófica já ocorreu num colóquio em Heidelberg, promovido pelo Josef Krupp e Eva Noller, professores de filologia. O que é evidência jurídica, o que é evidência na filologia. Acho que isso interessa a juristas, mas também a todos nós que estamos submetidos ao direito, né? Uma questão muito importante que tem me interessado particularmente é a questão da interpretação. A interpretação jurídica, a depender da área do direito, ela é definida de uma forma, né? Por exemplo, isso é ponto pacífico, né? O direito, nos estudiosos de direito, o direito penal é muito literal, né? Não permite muita associação, não permite tecnicamente analogia. O crime tal não pode ser análogo ao crime tal. Você tem que ter uma tipificação muito específica, porque isso é muito sério, envolve liberdade. Já em direito do trabalho, em direito civil, nós temos uma concepção, direito constitucional, uma concepção axiológica, né, uma concepção pautada nos valores. Aquela lei deve ser interpretada, não ipsis literis, não literalmente, mas de acordo com aquilo que o legislador queria dizer. Bom, aí já são outros, né, isso gera uma grande discussão. O que o legislador quis dizer? A intenção do legislador, né? Como é que eu vou ler? Qual é a instância de significado? Como é que eu recupero esse valor? Então, como nós todos estamos submetidos ao direito, eu acho que isso é um assunto que interessa a juristas e também a quem é passivo de ser submetido enfim, quem é regido por essas leis, somos todos nós, né? Então, eu acho que esse é um eixo que vai se desenvolver ainda dentro dos encontros do grupo, né? E eu acho que é interessante para toda a sociedade.